Olá pessoal, beleza? Tudo bem com vocês? Mais uma semana a gente aqui fazendo uma videoaula. Dessa vez a gente já tá sabendo que infelizmente esse ano a gente não vai voltar. Digo infelizmente somente porque, né, é uma pena, porque era o último ano de vocês, tinha muita coisa pra gente fazer, formatura e tal, né? E isso não vai rolar, pelo menos não vai acontecer da forma que a gente gostaria, né? Mas eu acredito que foi a decisão mais acertada no fim dos casos, né? O que não altera em nada o fato de que vocês têm cursinho aí tem vestibulinho aí pela frente, né? Tem quem for prestar, obviamente, TEP, CEMEP, não sei, que tem que estudar e tem dúvidas e tem questões e assim sucessivamente, né? Eu me coloco à disposição, tá, gente? Se alguém tiver alguma dúvida específica, exercícios, quiser que eu fale algo, ou dê uma aula à distância, ou se quiserem marcar por Meet, que eu explique alguma coisa sobre algum assunto específico e tal, só me procurar, tá? Pelo Instagram, principalmente, ou sei lá, deixa um comentário no YouTube, não sei, se vira. Mas se precisar, vocês sabem me encontrar e é só pedir que eu possa ajudar no que vocês precisarem para esse último mês aí antes das provas de final do ano de CEMEP, TEP e assim sucessivamente, tá? A gente vai continuar das nossas últimas videoaulas em que a gente estava falando de Revolução Russa. Hoje eu vou fazer um condensadão, um resumão muito ruim, tá? Eu já digo desde já, eu vou fazer um bem bolado, juntar muita coisa aí para eu conseguir falar tudo que for importante, 20 e poucos minutos aí de Revolução Russa. Mandei um texto para vocês também que não é bom. Na verdade, eu não gosto de passar textos prontos, né? Eu peguei aquele texto na internet, estou mandando para vocês. Não é um texto muito bem feito, para ser bem sincero, tá? Mas é um que propõe pelo menos o assunto para vocês. É, eu gosto sempre de trabalhar esse assunto em sala falando sobre ele eu mesmo, né? Partindo dos meus pontos de partida, partindo daquilo que eu sei e assim sucessivamente. Porque a Revolução Russa é um assunto que tem muita controvérsia. É um assunto que divide muita gente, que divide muito historiador, que divide muito, até muito professor. Dependendo do professor da Revolução Russa, de um jeito diferente e tal. Né? Então tem muita coisa aí que é juízo de valor, tem muita coisa que as pessoas não sabem exatamente como foi, tem muita coisa que é achismo, né? Tem muita coisa que a gente compra do que ouviu falar, enfim, tem muito desconhecimento com relação à Revolução Russa, tá? Mas vamos lá. É, Vamos falar um pouquinho da onde a gente parou, né? Eu comentei com vocês sobre alguns dos antecedentes da própria Rússia, do atraso, da dificuldade de modernização do país, do absolutismo do Tsar, né? Que era o líder ali político do país durante muito, muito tempo. Enfim, a gente parou falando especificamente em 1917, né? Que é na verdade o ponto de partida da Revolução Russa, certo? Quando, na verdade, um pouquinho antes até da saída da Rússia da Primeira Guerra Mundial, mas muito devido aos efeitos que a guerra causou ao país, né? Então, alguns meses antes, a Revolução já começa e o processo já começa a andar, certo? E muita coisa aí começa a acontecer. Porém, eu queria me desapegar um pouquinho dessas datas específicas, né? A data de início da Revolução é 1917, mas eu queria fazer todo o histórico aí anterior e indo em frente com os processos aí, o que na verdade a Revolução queria conquistar, tá? Bom, para falar sobre esse processo, obviamente a gente tem que falar sobre o principal líder da Revolução, que é o Lenin, né? Especificamente, né, mais do que falar do Lenin, é falar sobre o histórico do partido, tá? Que é o partido que fez a formação, entre aspas, do Lenin na Rússia e em outros lugares, né? Que é o POSDR,
tá? POSDR, tá no texto de vocês também. O Partido Operário Social Democrata Russo, tá? Dentro desse partido aí, especificamente, você vai ter muita gente que segue os ideais do comunismo, mas a maior parte deles, quer dizer, não a maior parte deles, mas grande parte desses caras aí numa linhagem específica e outra parte numa outra linhagem, né? Então você tinha um partido aí que tinha duas alas muito diferentes sobre como pensar o socialismo, o comunismo, enfim, né? O fato é que a origem de tudo isso aí é anterior, né? Século XIX, tá? 1830, 1840, por aí, na cabeça de um cara chamado Karl Marx, que era um alemão, certo? Que é reconhecido como o pai dessas teorias aí, né? Embora ele pegou muita coisa emprestada de um outro pensador chamado Hegel. Tudo isso daí vocês vão desenvolver muito mais no ensino médio, mas a gente precisa ter uma certa determinada noção aí desses caras, quem foram, e um pouquinho do pensamento de cada um deles, né? Não necessariamente de uma forma estruturada, mas alguma coisa a gente precisa falar sobre isso, tá? Então, nós temos aí um pensador que vai influenciar as dinâmicas desse partido chamado POSDR na Rússia, né? O Marx ele desenvolveu num livro, principalmente no Manifesto Comunista e no livro mais famoso dele, chamado O Capital, né? Com um outro pensador chamado Engels, ele desenvolveu algumas coisas que ele acreditava ser uma sociedade ideal, né? Que seria o sistema comunista, certo? E essa sociedade ideal, em que as coisas seriam, na verdade, todas comunitárias, né? Então, o objetivo final do sistema comunista é que tudo seja de todo mundo e nada seja de ninguém, certo? O que quer dizer isso? É muito simples, na verdade. É uma sociedade em que todos são donos de tudo, tudo é do Estado, certo? Tudo é compartilhado por todas as pessoas. A ideia da comunidade, por isso comunismo, né? Tudo é comum entre as pessoas, certo? Só que ninguém é dono de nada também. Então nada é de ninguém. Então eu não sou dono de algo específico. Aquilo é meu, mas eu não sou dono daquilo, tá? Aquilo é meu, aquilo é seu, aquilo é do meu vizinho, aquilo é do meu outro parente, aquilo é de todo mundo, mas aquilo também não é de ninguém ao mesmo tempo, né? É curioso a gente pensar dessa forma aí dicotômica, né? De dois lados, mas é mais ou menos isso que quer dizer a situação do sistema comunista. Tudo é de todo mundo e nada é de ninguém especificamente, tá? De uma forma muito resumida, né? De uma forma muito até relaxada, mas que a gente consegue achar nesse momento para trabalhar com vocês à distância, era isso que seria uma sociedade comunista. Tá? Tem muito mais bilhões de coisas que a gente tem que falar sobre isso, mas é onde eu vou me limitar nesse momento, tá? Então a ideia do processo comunista desenvolvido pelo Marx era chegar na sociedade ideal. Só que ele estabelecia etapas, né? Ele estabelecia processos para esse sistema ser estabelecido na prática, certo? O Marx acreditava que sim, era preciso que esse sistema antes passasse por um momento de acumulação de capital, ou seja, o capitalismo. Então, esse país tinha que ter passado por um momento de capitalização muito forte, certo? De industrialização, de tomada perdão, de investimentos, enfim, de uma economia muito fortalecida num primeiro momento, tá? Aí passado esse primeiro momento de acúmulo de capital, de investimentos, de industrialização, taralá, 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 você passa para a segunda etapa. A segunda etapa seria o sistema, vamos dizer assim, socialista, né? O sistema socialista ainda não é a sociedade ideal, tá? O sistema socialista seria o meio do caminho, né? Nesse meio do caminho as diferenças iam sendo eliminadas aos poucos, alguns processos iam aparecendo, seria um momento de estatização, seria um momento em que o poder vai passando
das, para os trabalhadores, vamos dizer assim, tá? Uma ditadura do proletariado, uma ditadura dos operários, dos trabalhadores. E aí, no fim, com a eliminação de todas essas diferenças, de uma etapa de socialismo, etc., aí você vai chegar num fim que seria uma sociedade completamente livre das diferenças aí, quando eu falo diferenças sociais, então não tem ninguém em cima, um abaixo, o outro acima de uma pessoa, você vai estar todo mundo no mesmo padrão, né? Só que para isso acontecer, você tem que passar por várias etapinhas, né? A etapa do capitalismo, depois a de eliminação das diferenças, socialismo, e aí você chega na sociedade ideal, que é o comunismo, né? Então a gente fala de ser o comunismo ser a resolução, certo, de uma sociedade que seria completamente feliz ao chegar nela, né? Aí o pessoal usa as palavras, né? O capitalismo é a tese, o socialismo é a antítese e o comunismo seria a síntese, certo? O que a gente tá vendo aqui, né? É uma busca por uma sociedade ideal, tá? Que a Rússia vai tomar dessa forma, mas que vai ser feito queimando etapas, né? Quando chega em 1907, perdão, dentro do Partido Operário Social Democrata Russo, o POSDR, você tem uma divisão muito clara. A divisão que existe lá é todos socialistas ali no caso, né? Todos acreditando que a solução para a Rússia seria o poder com o trabalhador. Só que uma ala desse partido acredita que o trabalhador tem que tomar o poder através da via democrática, certo? Pode demorar anos, mas o trabalhador vai chegar ao poder através das vias democráticas, através da eleição, através não sei o quê, ele chega lá, tá? Então essa é uma dessas alas acredita nisso. A outra dessas alas aí, a outra ala, ela acredita que não é por etapa, não é pela via democrática, é só pela derrubada violenta e pela revolução e por uma ditadura do proletariado que o trabalhador vai chegar lá, né? Proletariado, no caso que eu digo, é o trabalhador com consciência de classe, né? Ele sabe que ele é um trabalhador, tá? Esse termo a gente também tinha que desenvolver e trabalhar em sala de aula, consciência de classe, né? Ou seja, a pessoa que tem total conhecimento do que ela é, né? Eu sou um trabalhador, eu sou da classe operária, então eu tenho que defender os direitos da classe operária. Então, por exemplo, eu sou professor, eu tenho que defender os direitos dos professores, certo? Eu tenho que defender uma pessoa, eu tenho que apoiar uma pessoa, no caso, que defenda os direitos do professor, né? Então, é a mesma coisa nesse sentido, né? O trabalhador que sabe quem ele é, que sabe o seu lugar e fala, não, eu sou trabalhador, então eu tenho que defender aqueles, ou tenho que apoiar aqueles que defendem os trabalhadores, certo? Ou a minha classe, nesse sentido, né? Essa é a minha classe. Então, é uma coisa que hoje é um problema muito sério no Brasil, né? Que é o pobre querendo defender os direitos do rico. E não é só no Brasil que acontece isso, em muitos outros lugares, mas uma inversão total de valores com relação à consciência, mas isso é horrível de debater à distância, gente, então eu não vou continuar nesse caminho. Voltando ao que a gente estava falando, então a gente tem essas duas alas aí, com ideias muito opostas, uma pensando nas vias democráticas e outra através da derrubada violenta das instituições, certo? Esses partidos ganharam nomes, né? E esse nome tinha tudo a ver com a afiliação de membros do partido. O partido da minoria, certo? Com relação aos membros, era chamado de partido menchevique. Menchevique simplesmente significa, vem de uma palavra russa que significa minoria, tá? A outra ala chamava-se bolchevique. E aí, é claro, vem de uma palavra russa, né, que significa maioria,
tá? Então você tem o grupo, a ala da minoria e o grupo da maioria. Menchevique, minoria, bolchevique, maioria, certo? E qual ideia diz respeito a qual grupo? Os mencheviques eram aqueles que defendiam a tomada do poder pela via democrática, ou seja, pelas eleições, e os bolcheviques acreditavam na derrubada violenta, pela revolução, certo? Perfeito. É justamente nesse sentido que vai começar. E o Lenin, né, que eu falei alguns minutos atrás, o grande líder da Revolução Russa, era do partido bolchevique, tá? Ou pelo menos da ala, do grupo bolchevique, da visão da derrubada total e não gradual, né? E também acreditava numa queima de etapas. Pro Lenin não era necessário, como era para o Marx, a Rússia passar por aqueles estágios de desenvolvimento. Não, era só mandar ver. Talvez esse tenha sido um dos problemas. Embora muita gente acreditava no leninismo, né? Hoje a gente fala hoje marxismo, do Karl Marx leninista, que é uma ideia mais acelerada de acelerar o marxismo, ou seja, de chegar nas etapas finais assim mais rapidamente, acabou sendo algo controverso, até hoje ainda é controverso, as visões do Lenin, né? Mas enfim, o objetivo era esse, no final das contas, chegar lá, tá? Seja queimando etapa, seja não queimando etapa, né? O objetivo era chegar nesse ponto e os bolcheviques eles vão de fato começar a instalar esse sistema pela derrubada do poder, derrubada violenta e a tomada desse poder, certo? E a revolução vai começar a tomar traços um pouquinho mais radicais, né? Assim como foi a Revolução Francesa lá atrás, da pancadaria que começou a ter durante a época do seu início, né? E depois da época do terror se acentuou, a Revolução Russa ela vai começar a ganhar alguns desses traços de violência, tá? E o primeiro e o mais famoso deles foi o assassinato dos Romanov, né? A família do czar, certo? O czar de início ele foi afastado do poder, né? O Nicolau II, e depois ele foi junto com toda a sua família, as crianças, todo mundo fuzilado, tá? Pelos bolcheviques. O que tem por trás disso? E aí a decisão tão controversa que muita gente já fala, que horror, né? A gente já tem um histórico de revoluções que a gente estudou ano passado, por exemplo, com a Revolução Francesa, que passaram a faca na Maria Antonieta, passaram a faca no 16, e aqui fuzilaram o Nicolau II e toda a sua família, tá? Existia sim um perigo, né? Que o czar poderia se exilar em outras regiões, ter apoio e poder armar uma retomada, enfim, ou seus herdeiros, ou seja lá o que pudesse acontecer. Então é um dilema que, de novo, é um debate que a gente faria e seria muito mais produtivo pessoalmente, né, do que fazendo à distância. Então eu só estou colocando a situação, o que aconteceu, que foi o fuzilamento deles. Porém, não faremos julgamento aqui dessa decisão específica. Com o debate a gente poderia chegar numa outra conversa aí, mas dessa forma eu estou colocando para vocês também que nesse ponto a gente tem que entender os lados dos bolcheviques naquele momento. Tá? Eles precisavam se fincar no poder, eles precisavam de legitimização, o Lenin precisava da autoridade, né? Embora não foi ele que deu ordem para nada, né? Muito erro aí em algumas coisas que a gente pensa sobre a Revolução Russa, mas o fato é que a família do czar foi toda fuzilada, certo? Com os bolcheviques no poder, portanto, as coisas vão começar a acontecer a partir desse momento, né? O Lenin ele vai colocar em prática algumas ideias de investimento, principalmente no campo. O povo passava fome naquela época, modernização nas indústrias. Ele vai colocar em prática as famosas teses de Abril, vai passar, e a ideia dele era uma ideia de formação de passagem de poder para os soviets. O que são soviets? Eram conselhos de operários, na verdade, tá?
e aí então você tinha soviets que trabalhavam com uma coisa específica, aí outro soviet que era de uma outra ala, de uma outra área, e assim sucessivamente. Então passar todo o poder para eles, e eles vão tomar as decisões específicas sobre cada uma desses conselhos aí, né? Então de agricultura, de pecuária, de sei lá o que, de indústria, enfim, né? De economia, estou chutando aqui, para resolverem problemas pontuais e específicos de determinadas situações, enfim, né? Então a gente tem um momento aí que o poder começa a ser transicionado para o povo de fato, né? Para o trabalhador, para a classe operária, para a classe trabalhadora, certo? E é dessa maneira que está acontecendo, com os soviets agindo nessas diferentes áreas aí, né? No trabalho, na indústria, na agricultura, certo? Com uma nova política econômica, certo? Que o Lenin também vai propor, enfim. A ideia era uma modernização inicial extremamente necessária, extremamente importante pelo problema que a Rússia passava, né? A eliminação da oposição, isso era extremamente importante para a legitimação da revolução e para, de fato, poder ser passado para o trabalhador. Então, a gente vai ter uma guerra civil na Rússia, isso vai acontecer, certo? Vai ter enfrentamento entre as alas que eram ligadas à burguesia, ou à nobreza, no caso, e outros que eram ligados aos bolcheviques. Então, vai ter os exércitos se confrontando, o exército vermelho, o exército branco, o exército vermelho, claro, representando os bolcheviques, daí a cor vermelha, né, que né, simboliza o comunismo até hoje e tal. Claro que por isso eles usavam as vestes vermelhas, o exército branco, né, que defendia os ideais burgueses, os ideais da nobreza até, enfim, né. O combate acontece muito desse combate, a importância dele e da vitória do Exército Vermelho e da vitória da Guerra Civil dos bolcheviques tem que ser dada para o Trotsky, que era um outro grande líder importante, está no texto de vocês também, vocês vão ler sobre ele. Então, a gente vê aí uma situação de grande instabilidade política que vai ter que ser resolvida enfim, com a própria guerra civil, que nem eu falei, essa violência aí, com sim uma eliminação dessa oposição, com a passagem progressiva do poder para esses soviets e para o trabalhador, com investimentos em agricultura, em fábricas, indústrias, não sei o que, para modernização e para um resultado econômico cada vez melhor da Rússia, que vai de fato ter resultado sim, tá? Um plano do Lenin que foi todo concebido nas teses de Abril, que é um texto que eu gosto de ler trechinhos com vocês em sala de aula, em que ele colocava as etapas do que fazer. Então, a estatização dos bancos, né? Então, construir um grande banco central na Rússia, enfim, melhorar as condições do trabalhador, igualar salários, acabar com o direito de herança. Por que acabar com o direito de herança? Tem explicações para tudo isso, mas, de novo, a gente fazer à distância, infelizmente, não vai ter muito sentido agora, tá? Então, vamos só continuar na etapa histórica aqui da situação, né? Quem tiver dúvidas, se quiser saber mais, eu respondo tudo isso também. Me manda e-mail se estiverem interessados em saber mais sobre o assunto, tá? É que eu não posso me estender mais do que essa videoaula para falar de Revolução Russa. A gente tem que falar de crise de 29 e fascismo, nazismo e outras coisas aí para frente. O fato é que o Lenin vai comandar essa etapa inicial da Revolução e alguns anos depois ele vai acabar morrendo. Poucos anos depois, né? Na década de 20, a Revolução começa em 17, na década de 20 o Lenin já acaba morrendo, se não me engano, em 1924, tá? Eu não tenho certeza absoluta, mas eu acho que é 1924. E ele tinha dois herdeiros, vamos dizer assim, tá?
Ele tinha duas pessoas de sua confiança. Um deles eu já falei, era o Trotsky, que tinha liderança do Exército Vermelho, né? Que foi uma grande mente por trás de todo esse pensamento comunista, de implementação na Rússia e não sei o quê. E o outro, que eu não falei ainda, mas talvez seja muito mais famoso para vocês, chamado Joseph Stalin, né? O Stalin, de fato, era uma liderança no partido, era considerado um dos herdeiros do Lenin também, porém se acreditava que o Lenin tinha muito mais confiança no Trotsky para tomar as rédeas após a sua morte do que no Joseph Stalin, tá? Se vocês pesquisarem a história de todos eles, vocês vão ver tanto Lenin quanto o Stalin, quanto o Trotsky tiveram um passado revolucionário, o Lenin principalmente de rebeliões armadas, de assassinatos específicos de pessoas, o Stalin de questão de tomada de bancos e uma série de atos revolucionários, tá? Então eles tinham um histórico de luta pelo partido, de luta pelo sistema, de revolta, de rebeldia e não sei o quê. Porém, não vou dizer que o passado do Stalin condenava ele mais do que aos outros, né? Não é isso que eu quero dizer de forma nenhuma. Porém, se acreditava que ele era o mais fraco dos dois, tá? Intelectualmente falando, né? O Stalin não era tão bom das ideias como o Lenin e muito menos o Trotsky, tá? Então, acreditava-se que o herdeiro político e intelectual do Lenin, assim que ele morresse, seria o Trotsky, não o Stalin. Eles tinham diferenças de pensamentos também entre eles, né? Um acreditava que a revolução devia ficar só presa na Rússia, e o outro acreditava que a revolução devia ir para os outros países, né? O que a gente chama de revolução permanente, certo? Então, o que acontece aqui? Na teoria da revolução permanente, a ideia e o objetivo que acontecer é que a revolução ela fosse acontecendo e acontecendo e acontecendo e até se propagasse para outros países de uma certa forma, certo? Então, uma revolução que fosse acontecendo e fosse aumentando e fosse agregando cada vez mais, né? O país estaria em constante revolução, né? Por isso a revolução permanente, tá? Então o tempo inteiro passando por reformas e revoluções, tá? E mudanças. Essa era a ala e o pensamento que o Trotsky defendia, tá? Revolução permanente. A outra, muito diferente, era do Stalin, né? Que era o socialismo de um país só. Ou seja, que antes de tudo deveria ser reforçado o socialismo dentro da Rússia, né? Primeira e máxima importância, que antes de que as coisas acontecessem fora desse país, o sistema e o regime tinha que ser reforçado ali, certo? Então, reforça-se o sistema aqui, então o socialismo vai partir daqui, certo? Vamos reforçar o sistema completamente de forma interna, tudo bem? Então, eram duas concepções de comunismo, socialismo, que se embatiam de uma forma muito forte. A questão é que o Stalin conseguiu apoio de facções ali do sistema e conseguiu tomar o poder, assaltar o poder antes que o Trotsky. E dessa forma ele começou a eliminar a sua oposição, partindo do Trotsky, certo? Então a primeira coisa, ele vai caçar o Trotsky, né? O Trotsky fugiu da Rússia, certo? Fugiu dali, foi para outros lugares e o Stalin começou a caçar ele pelo resto do mundo, tá? Porque tinha que eliminar uma oposição muito forte. Dentro da própria Rússia, do partido nem se fala. O Trotsky era elogiado e era admirado por muita gente ali. Então o Stalin não podia conceber que o Trotsky ainda se mantivesse vivo naquele momento, tá? Então passou a ser um jogo de gato e rato entre os dois, mas o Stalin tomou e se estabeleceu no poder e vai
permanecer no poder durante muitos e muitos anos na Rússia, que vai se tornar já já a União Soviética, né, com uma união de repúblicas que vão ter o mesmo sistema da Rússia, ou seja, organizados por soviets ou conselhos, né? Aí a união dessas repúblicas que são organizadas ou que são conduzidas por soviets, isso que vai ser a União Soviética que vai aparecer, tá? O Stalin ele vai, no final da década de 20, começo da década de 30, aparece a União Soviética. Então, o Stalin ele vai se consolidar no poder, só que o Stalin ele vai se desviar totalmente do sistema do Lenin, né? E vai ser muito mais autoritário, muito mais rígido, e a população vai pagar por isso durante muitos e muitos anos, né? O Stalin vai ter um sistema ditatorial absurdamente punitivo, que não só vai eliminar, que pensava em eliminar a oposição, mas, enfim, vai causar problemas drásticos para a população russa, muita gente passando por tortura. O Stalin é conhecido ou colocado como talvez um dos maiores genocidas da história mundial, até acima do Hitler em alguns casos, né? Porque ele vai matar russos assim uma quantidade absurda. Tem cifras loucas que falam entre 3 a 80 milhões de russos que acabaram mortos durante o período que Stalin governou o país. É muita, muita gente, tá? Então, se você discordasse do Stalin naquele momento, o cara passava a faca mesmo. Então, o sistema acabou se perdendo um pouco nas mãos do Stalin. Embora economicamente a Rússia vai se levantar de uma forma absurda, desde a época do Lenin, mesmo passando pela época do Stalin, através de reformas e uma série de outras políticas de sustentação da economia, de investimento em indústrias e agricultura e etc, etc. A União Soviética, a Rússia no caso, vai dar um salto absurdo. E também porque naquele momento, na década de 20, no final da década de 20, 29, o mundo inteiro vai entrar numa crise em que a Rússia não entra, porque era um dos únicos sistemas, ou se não o único sistema, que não era capitalista naquele momento. Tá? Então o mundo inteiro capitalista mergulha numa crise e a Rússia fica na crista da onda naquele ponto. Por hoje é só, gente. Ficamos por aqui. Beleza? Obrigado.